Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 8 de junho de 2020. Como sonhamos durante uma pandemia, parte 3. S.D. Chastowska sobre insônia e surrealidade no biliterário em 19 de maio de 2020. Um dos sintomas do coronavírus é a fadiga abismal. Abismal é a primeira palavra que me vem à mente quando me lembro de me olhar no espelho há 2 meses. O feedback dos amigos confirmou que os círculos cinzentos sob meus olhos eram incomuns, mas ninguém parecia especialmente preocupado. Diziam que combinavam bem com a personalidade romântica de um escritor, ressuscitando o clichê do poeta consumista mantido por paixões turbulentas e lucubração, drenado de vitalidade pela decadência e pelo baço, vigiando a humanidade enquanto ela dormia. Eu ri, até recentemente, não pensei mais no cansaço que tomou conta do meu rosto. Quando um vírus impediu que uma civilização passasse do sonambulismo para um futuro insônico? Nunca. Não há razão para que ele venha em nosso socorro agora. Você pode objetar que está dormindo mais e melhor do que nunca. Mas esse novo prazer é temporário, improvável que sobreviva ao retorno ao normal. O sistema em que vivemos é o inimigo mortal do sono. Não está configurado para isso. Estamos sendo roubados da vida onírica dos sonhos oníricos à medida que diminuímos o sono progressivamente para liberar a atenção para o trabalho, maximizando a vigília para aproveitá-la. Para sobreviver ou ter sucesso, estamos fazendo isso sozinhos. E, à medida que uma mobilização total segue a outra, trabalharemos horas extras para curar uma economia deprimida. É por isso que viver o presente viral geralmente parece um alívio. É por isso que estamos sonhando mais e subitamente prestando atenção ao que sonhamos, a sua total imprevisibilidade, bem como a continuidade da vida dos sonhos com uma realidade no meio de uma pandemia. A realidade se infiltra em nossos sonhos, como se fosse uma ressaca ou explícita, transformando-nos em ladrões noturnos de desinfetantes para as mãos ou, mais surrealmente, em criadores de máscaras faciais de cadeiras encolhidas. Se pudéssemos transformar nossos sonhos em realidade, vai o refrão genérico do pensamento positivo. Esse desejo, esse sonho silenciosamente entoado, que muitos de nós temos hoje em dia, alivia o significado das palavras de Yeats nos sonhos, começa a responsabilidade. Poderíamos ter ouvido isso de maneira mais direta: cuidado com o que você deseja. Seja cuidadoso, seja quem for, corona ou sem coroa, coroa ou sem coroa. Tenha cuidado, como em, dedique pensamento e atenção ao que você se tornaria realidade. Nas próximas semanas e meses, é provável que nossos sonhos se tornem mais sombrios e cheios de ansiedade. Eles apresentarão aspectos de nossa nova realidade, da qual temos todos os motivos para fugir para a fantasia. Antes, porém, encaramos os sonhos com o olhar frio do analista social, vendo neles os sintomas não de um vírus, mas de um declínio humano e falha em apoiar nosso planeta. Antes, entediados com nossos brinquedos de distração em massa, escolhemos como um refúgio, onde não precisamos mais pensar no que está acontecendo, podemos abraçar o mundo dos sonhos como recreio íntimo da imaginação. Ou na linguagem utilitária a qual ainda estamos apegados, veja como uma ferramenta para visualizar o que vem a seguir. O que vem após o bloqueio? Que mundo gostaríamos de ver do outro lado? Enquanto ficamos em casa, passando mais tempo com as nossas fantasias e as dos outros sobre o que faremos depois da crise, devemos estar à procura de sonhos felizes nos quais não somos os protagonistas.
Quero chamar esses sonhos de utópicos, porque são sociais e implicitamente incluem todos. Ainda assim, não são utopias no sentido clássico de serem imagens de um ideal ou de uma ordem social significativamente melhor. Eles não nos causam noites insones à medida que construímos mundos virtuais na esperança de encontrar uma solução para a infelicidade generalizada em algum redesenho perfeitamente ilusório da sociedade, nem nos dão dores de cabeça quando agimos em prol de nossos grandes planos irremediavelmente tendenciosos. Provavelmente encontraremos uma solução quando estivermos dormindo. Então, por que não dormir durante tudo, enquanto pudermos gerenciar fisicamente? Um ano de descanso e relaxamento é uma premissa maravilhosa para um romance. Um sonho realizado até. Tempo limite fora do tempo, pode ser salubre perder tão radicalmente a noção. Também pode ser desorientador. Quando as coisas desmoronam à nossa volta quando não estão? E, a menos que lutemos contra uma infecção ativa, dormir sem moderação, embora não seja irresponsável por si só, é depressivo e insustentável. S.D. Shostowska é professora de Ciências Humanas e Pensamento Político e Social na Universidade de York, Toronto. Ela é autora de Literatura em Julgamento: O Surgimento do Discurso Crítico na Alemanha, Polônia e Rússia, 1700-1800, 2012, Permissão à Novel 2013, Matisa Lightbook 2015. 2 Editora 2019 Coeditor de Usos Políticos da Utopia Novas Perspectivas Marxistas, Anarquistas e Radicais Democráticas 2017 Além de Allan Kardec, no livro Mecanismos da Mediunidade psicografado por Francisco Cândido Xavier e Aldo Vieira, o espírito André Luiz esclarece sobre o sono e os sonhos. Qual ocorre no animal de evolução superior, no homem de evolução positivamente inferior. O desdobramento da individualidade, por intermédio do sono, é quase que absoluto estágio de mero refazimento físico. No primeiro, em que a onda mental é simplesmente fraca emissão de forças fragmentárias, o sonho é puro reflexo das atividades fisiológicas. No segundo, em que a onda mental está em fase iniciante de expansão, o sonho, por muito tempo, será a invariável ação reflexa de seu próprio mundo consciencial ou afetivo. Evolui, no entanto, o pensamento na criatura que amadurece, espiritualmente, através da repercussão. Como no caso do sensitivo que, fora do envoltório físico, vai até o local sugerido pelo magnetizador, tomando-se a ordem determinante da hipnose artificial pelo reflexo condicionado que lhe comanda as ideias, a criatura na hipnose natural, fora do veículo somático, possui no próprio desejo reflexo condicionado que lhe circunscreverá o âmbito da ação além da roupagem fisiológica, alongando-se até ao local em que se lhe vincula. O pensamento. O homem do campo, no repouso físico, supera os fenômenos hipnagógicos e volta à gleba que semeou, contemplando aí, em espírito, a plantação que lhe recolhe o carinho. O artista regressa à obra que se consagra, mentalizando-lhe o aprimoramento. O espírito maternal se aconchega ao pé dos filhinhos que a vida lhe confia, e o delinquente retorna ao lugar onde se encarcera a dor do seu arrependimento. Atravessada a faixa das chamadas imagens eutópticas, exteriorizam de si mesmos os quadros mentais pertinentes à atividade em que se concentram, com os quais angariam a atenção das inteligências desencarnadas que com eles se afinam, recolhendo sugestões para o trabalho em que se empenham, muito embora, à distância da veste somática, frequentemente procedam ao modo de crianças conduzidas ao ambiente de pessoas adultas. Mantendo-se entre as ideias superiores que recebem e as ideias infantis que lhes são próprias, do que resulta, na maioria das vezes, o aspecto caótico das reminiscências que conseguem guardar, ao retornarem à vigília.
Nesse estágio evolutivo, permanecem milhões de pessoas representando a faixa de evolução mediana da humanidade, rendendo-se, cada dia, ao impositivo do sono ou hipnose natural de refazimento, em que se desdobram, mecanicamente, entrando, fora do indumento carnal, em sintonia com as entidades que se lhes revelam afins, tanto na ação construtiva do bem, quanto na ação deletéria do mal, entretecendo-se-lhes o caminho da experiência que lhes é necessária a sublimação no porvir. Dormindo o corpo denso, continua vigilante a onda mental de cada um, presidindo ao sono ativo, quando registra no cérebro dormente as impressões do espírito desligado das células físicas, e ao sono passivo, quando a mente, nessa condição, se desinteressa, de todo, da esfera carnal. Nessa posição, sintoniza-se com as oscilações de companheiros desencarnados ou não, com as quais se harmonize, trazendo para a vigília no carro de matéria densa, em forma de inspiração, os resultados do intercâmbio que levou a efeito, porquanto raramente consegue conscientizar as atividades que empreendeu no tempo de sono. Muitos apelos do plano terrestre são atendidos, integralmente ou em parte, nessa fase de tempo. Formulado esse ou aquele pedido ao companheiro desencarnado, habitualmente surge a resposta quando o solicitante se acha desligado do vaso físico. Entretanto, como nem sempre o cérebro físico está em posição de fixar o encontro realizado ou a informação recebida, os remanescentes da ação espiritual, entre encarnados e desencarnados, permanecem, naqueles espíritos que ainda se demorem chumbados à terra, à feição de quadros simbólicos ou de fragmentárias reminiscências, quando não sejam na forma de súbita intuição, a expressarem, de certa forma, o socorro parcial ou total que se mostrem capazes de receber. Esta foi a crônica do amanhecer de 08 de junho de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.